Bem, então nós vamos iniciar agora, tá? A nossa gravação, a nossa aula, para que vocês possam acompanhar. Lembrando que o Zoom, ele tem um limite de gravação. Se tiver travando aí para você, não tem problema. Uma hora vai liberar de novo e depois eu vou estar disponibilizando o vídeo completo no YouTube, tá? Para que a gente não fique tentando interromper. Se tiver travando, tenha um pouquinho de paciência. Qualquer coisa você sai da transmissão, entra novamente, tá? Para que a gente continue, porque automaticamente o vídeo ele está sendo gravado, tá bom? Então vamos lá. Anatomia dental, né? Um reconhecimento dental. Então, reconhecimento dental. Então, questionamentos para a gente reconhecer a anatomia de um dente. Primeiro é determinar se o dente ele é superior ou inferior, né? Nós temos a nossa arcada dentária superior e nós temos a nossa arcada dentária inferior. Tá? Então, primeiro a gente vai definir se ele é superior ou se ele é inferior. Tá? Depois, determinar o tipo dentário, ou seja, se eles são incisivos, caninos, premolares ou molares. Então, nós temos vários, né, os dentes aí da nossa anatomia bucal, né? Então, vocês vão ter que relembrar o nome de cada dente. Isso vai ser extremamente importante para a disciplina a qual a gente já está fazendo, tá bom? Então, nós temos que saber qual o nome de cada dente. Determinar os detalhes anatômicos que evidenciam cada lado do dente. Então, cada dente existe um formato, cada dente existe um lado, e esse lado de cada dente, ele vai definir o nome de cada peculiaridade, ok? Então, esse nome vai definir cada peculiaridade, ai meu Deus, dos dentes, de cada pessoa, tá? Então, cada face, cada lado do dente, existe um nome anatômico para ser dito e ser falado, tá bom? Então, nós temos a determinação da arcada, quando a gente define ela superior e inferior. Reconhecemos se o dente é da arcada superior ou inferior de acordo com o formato do dente, de acordo com o formato da coroa. O que é coroa? Coroa é o que vocês estão vendo. Cada dente, ele tem a sua parte da sua coroa e lá dentro ele tem a raiz. A raiz, ela é fixada ao osso dos pacientes, né? Então, essa parte aqui é a coroa. Sempre quando eu estiver falando coroa, eu vou estar me referindo a essa parte do dente dos pacientes, ok? Então, cada parte tem a sua coroa, detalhes anatômicos da coroa dentária e o número de raízes. Então, nós temos dentes com uma raiz, temos dentes com duas raízes, temos dentes com três raízes. Temos dentes, então, com vários comprimentos de raízes, ok? Sendo assim, descrevemos as informações a serem observadas. Incisivos superiores. Coroa de formato trapezoidal, com dimensões distal, inciso cervical, parecidas com a raiz. Ai, meu Deus, o que é isso? Bora lá. O que é um formato de trapézio? Deixa eu pegar uma folhinha.
lá relembrar um formato de um trapézio para quem passou voando pela matemática ou para quem realmente fez a matemática. Quem é bom em geometria? Essa é a hora de lembrar da geometria, né? Então, vamos lá. Deixa eu desenhar um trapézio aqui na folha e mostrar para vocês. Então, formato trapezoidal. Este. Ok? Então, quando eu falo que a coroa ela tem esse formato, é porque ela vem menor na proximidade em relação à gengiva e maior aonde a gente morde. Então, vamos lá aprender a dividir isso no dente, ok? Vocês farão atividades para relembrar bastante isso. O dente ele é dividido da seguinte forma. Prestem bastante atenção. Peguem um caderninho, uma caneta e vamos anotar. O dente ele é dividido como a parte de fora, face vestibular. Então, a parte de fora dos meus dentes é a face vestibular. A face interna dos meus dentes, interna, por dentro, face lingual. Todavia, a nossa língua está na parte de baixo da boca. Então, a parte superior eu posso chamar tanto de face lingual ou face palatina. Por que na superior eu posso chamar de face palatina? Por conta do céu da boca. O céu da boca é o nosso palato, tá? Que a gente aprendeu em anatomia. Então, o céu da boca é o nosso palato. Então, por isso que aqui nós temos a nossa face palatina. Então, para ficar mais fácil, né, apenas para dizer para vocês que na superior a gente pode chamar de face palatina ou face lingual, eu posso chamar a minha parte interna, tanto de baixo como a de cima, como face lingual, para facilitar. Toda a minha parte que eu vou estar mordendo aqui nos meus dentes, nos incisivos centrais, vamos relembrar os dentes. Incisivos laterais e caninos, tá? Nos incisivos e caninos. A face que eu vou ter contato com o meu dente se chama face incisal. E é exatamente, o bom dessa boquinha que é grande, é bom para explicar. Então, esta daqui, ó, face incisal é aonde eu vou encostar os meus dentes, os dentes inferiores, na face incisal. Então, a face incisal é tanto para os meus incisivos centrais, laterais e caninos superiores, como para os meus centrais, laterais e caninos inferiores. A face que morde, a mordida dos meus dentes posteriores, o contato dos meus dentinhos posteriores, tá? Que vai estar mordendo aqui essa região, é chamada de face oclusal. Então, este ladinho aqui é chamado de face oclusal. Então, voltando, tudo que a gente lembrou. Então, o ladinho de fora é a face vestibular. O ladinho de dentro é a face lingual. Aonde eu vou morder os meus dentinhos centrais, laterais, os incisivos centrais, laterais e caninos é a face incisal. E os meus dentinhos de trás, os pré-molares, quando eles estão em contato, é a face oclusal. Ok? Beleza? Então, voltando aí para os nossos slides. Então, a coroa ela tem um formato trapezoidal, né? O meu incisivo central, tá? Então, ele é maior aqui na minha face incisal e menor lá na gengiva. Essa face da gengiva aqui, ó, o encosto da gengiva, ela chama cervical, tá? Então, nós temos aqui a incisal, aonde eu vou morder, a vestibular, a lingual, a oclusal e a cervical, tá? Então, a cervical, ela contorna todos os dentes, ó, cervical,
Tá vendo? Ó, cervical, cervical, em todos os dentes, tá? Tanto dos superiores como dos inferiores. Então, tá falando nos incisivos superiores. Coroa de formato trapezoidal, com dimensão mesiodistal, incisivo cervical, parecidas com uma raiz unitária, volumosa e cônica. E aí tá diferenciando do inferior. Também coroa já no formato retangular. Olha que legal. São os incisivos centrais e incisivo central. Só que esse incisivo central é um incisivo superior. Então, ele é maior na mini incisal e menor na cervical. Por isso que ele tem o formato trapezoidal. Já no meu incisivo inferior, como fala lá, ele tem um formato mais retangular. Ele é compridinho, ó, compridinho, reto, compridinho. Então, se eu for medir aqui, nessa distância aqui, e essa distância aqui é basicamente a mesma. Então, é como se eu tivesse um formato retangular. Vamos desenhar o retângulo aqui para quem não lembra o que é um retângulo. Então, formato retangular, tá? Com dimensões do incisivo central, incisivo cervical maior do que a mesiodistal. Então, vamos lá, para a gente poder ficar bem isso na memória. A gente estudou algumas faces dos dentes. Então, vamos relembrar na nossa cabecinha. Aponta para os seus dentes. Eu queria que vocês liberassem a câmera para que eu pudesse ver vocês nesse momento. Seria bem legal, porque eu podia ver vocês, para vocês estarem se avaliando, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Apontem no seu dedinho para que vocês lembrem. O que é a face vestibular? Aonde é mesmo? No seu dentinho? A face vestibular. Tanto em cima como embaixo. Face lingual, por dentro dos meus dentes. Face incisal, de canino a canino. Aonde eu estiver mordendo. Face incisal. Face oclusal, dos meus posteriores. Face oclusal. Face cervical, na gengiva, o encontro do dente com o tecido gengival. Fica a face cervical. Aí agora a gente vai lembrar, vamos aprender outra face. A mesial e a distal. Todos os meus dentes têm a face vestibular, têm a face lingual. Perguntinha de prova. Todos os dentes têm a face vestibular e a face lingual. Mas todos os dentes têm a face incisal e oclusal? O que vocês acham? Tô vendo umas mãozinhas assim. Deixa eu ver. A incisal é só de canino a canino. A oclusal é nos dentinhos posteriores, tá certo? Só que todos os dentes, então eu tenho a face vestibular e a face lingual. Só que em todos os dentes eu tenho outra face. Vamos anotar no caderno. A face mesial e a face distal. A face mesial, qual que é a face mesial? Vou tentar explicar bem devagarzinho para que vocês possam entender. Vamos lá. Bem devagarzinho para que vocês possam entender. Eu só reduzir aqui para ficar mais fácil para mim. Isso. Vamos lá. Nos meus dentes, eu tenho a vestibular, a lingual por dentro. Vou pegar aqui o incisivo central, tá? Para a gente estudar. Nós temos a face vestibular, nós temos a face lingual. Nós temos a incisal e nós temos a cervical. Agora, aonde está a nossa face mesial e a distal?
Todos os nossos dentes, eles possuem a face mesial e a face distal. Agora, onde é a face mesial e a distal? Isso que a gente vai aprender agora. Prestem bastante atenção. Quando eu falo de mesial, eu tenho que lembrar de linha média. Mesial, linha média. Então, quando eu vou lembrar de mesial, eu faço uma linha média, bem no meio aqui, ó. Bem no meio, uma linha média. Então, o meu plano mediano, para quem lembra de anatomia, né? O nosso plano mediano divide a nossa arcada dentária, além do nosso plano sagital, dividir a nossa arcada dentária superior e inferior, o plano mediano divide os nossos dentes do lado direito e os nossos dentes do lado esquerdo. Então, vamos lá. Incisivo central, nós temos dois lados. Eu tenho esse ladinho desse incisivo. Eu estou botando esse dente aqui, ok, gente? Ó, atenção. Esse dentinho. Esse dentinho, eu tenho este lado dele e eu tenho este lado dele, que é o mesmo dente. O lado do dente que está mais próximo à linha média é a face mesial. O lado do dente que tem a parte mais distante da linha média é a face distal. Vamos para o incisivo lateral. Qual é o ladinho que está mais próximo à linha média? A linha média está lá no incisivo central. É esse daqui, ó. Então, face mesial, face distal do incisivo lateral. Vamos mudar o dente. Canino, este ladinho está mais próximo dos molares. Esse ladinho está mais próximo do incisivo central. Então, a face mesial, face distal. No primeiro premolar, face mesial, face distal. Segundo premolar, face mesial, face distal. Primeiro molar, face mesial, face distal. Segundo molar, face mesial, face distal. Então, para vocês que já estão fazendo estágio, para vocês que já trabalham na clínica, vocês devem ter visto, geralmente, prontuário, né, de dentista, sempre lá escreve restauração no dente 11, M. O que significa o M? Que a restauração está na face mesial do dente. Restauração no dente 11D, que é na face distal. Restauração no dente 16. Qual que é o dente 16 mesmo, gente? Primeiro molar superior direito. Então, restauração no dente 16 na face O. Qual que é a face O? A face oclusal. Então, sempre quando a gente escreve lá M, D, O, I, C, significa justamente as faces do dente. Aí, quando a gente fala para você, por favor, né? Maria Eliane, anota aí, por favor, na ficha. Restauração do dente 16M. Restauração do dente 11I. Eu estou identificando a face. Então, isso a gente sempre tem que escrever para relatórios de comprovação. Então, eu estou olhando aqui no meu paciente, na boquinha, e você, técnico, está ali do lado, anotando na ficha. Aqueles que mexem com o plano odontológico, vivem anotando essas faces. Porque isso vai identificando, né? Identifica para os planos, né, em qual face que está sendo feito. Aí a gente volta para os slides, né? Sempre que está dizendo formato retangular, formato trapezoidal, é o formato do dente. Mas aí coloca, ó o incisivo inferior, está dizendo coroa de formato retangular com a dimensão incisal cervical. O que é isso? Ele está querendo dizer que no meu incisivo inferior, que a distância da incisal até a cervical, essa distância em linha reta, é maior do que essa mesial distal. Então, quer dizer que a distância incisal cervical, ela é maior do que a distância mesial distal do meu incisivo central. O ideal, veja se vocês têm um espelhinho, né, de rosto ou um espelhinho pequeno de maquiagem, coloca na frente para vocês ficarem se vendo a partir do momento que eu vou estar falando. Bom? Então, aqui a gente tem um incisivo,
né? Nós temos um incisivo central, né? Onde a gente vê o formato trapezoidal da coroa, né? Ele tem apenas uma raiz. A gente observa que ele tem uma concavidade, né? Quem lembra do que é côncavo e do que é convexo, né? Que a gente aprende na matemática. Então, ele tem certa curvatura nas pontinhas dos dentes, né? Então, ele é um dente de uma raiz. Se vocês observarem bem na imagem, ele consegue separar muito bem aonde termina a coroa do dente, né? Onde é a face cervical, onde termina a coroa do dente e onde começa a raiz. Ele faz como se fosse uma curvaturazinha no formato da coroa. Aí a gente vai para o incisivo lateral na outra foto, a gente vê uma raiz bem fina e estreita, bem pequenininha, com a coroa do dentinho, tá certo? Então, nós temos o incisivo superior, né? A dimensão, como está falando, a dimensão incisivo, incisal, cervical, ela é parecida, né? Quase o mesmo tamanho da medição mésio-distal. Já o incisivo inferior, a dimensão incisal, cervical, ela é maior do que a mésio-distal. Então, quando cair na nossa prova, diferencie incisivo central superior do incisivo central inferior. Dê um exemplo. Qual que é a diferença dos dois? Eu posso dizer que o tamanho da coroa inciso cervical, ela é maior do que a médio distal no inferior. Já nos incisivos centrais superiores, elas têm o mesmo tamanho. Por quê? Ambos os dentes têm uma raiz, então é a mesma coisa, não é? Um dente é maior do que o outro, mas isso não é uma diferenciação, tá? Raiz única e cônica, né? Como foi falar, ó, raiz única e cônica. No outro mostra uma... Vocês conseguem ver o mouse passando aqui? Conseguem, né? Então, show. Então, nós temos uma raiz única e cônica no central superior e uma raiz mais achatadinha no incisivo central inferior. Aí a gente vai para os caninos, né? Vou voltar aqui. Canino, então, ela tem uma coroa no formato pentagonal, né? Como que é o formato de um pentágono? Vamos lembrar na geometria. Vamos lá, deixa eu desenhar aqui. Aula é difícil, né? É difícil. Essa, para mim, é a disciplina mais difícil do curso. Só para vocês verem o tanto que eu sofri com ela na faculdade. Só que, lógico, para vocês o peso é mais leve. Não é a mesma coisa. Mas vocês precisam estudar. Formato pentágono. Ok? Então, o canino superior, ele tem um formato pentagonal, tá? O inferior também tem, tá? Grande, dimensões incisal, cervical e mesodistal parecidas. Então, o tamanho, o comprimento dele, né? Desde a cervical até a incisal é um pouco parecida com o tamanho lateral. Raiz cônica e longa. E leve inclinação para a distal. A raiz do canino superior é a raiz do dente, é a raiz do maior dente, é o dente que possui a maior raiz na nossa arcada dentária, né? Então, ele é uma raiz extremamente longa. Por isso que a gente brinca, né? A gente fala que tirar as presas, ela é bem difícil, né? Bem difícil tirar o canino, tá? Vamos lá, é o canino inferior. Também tem um formato pentagonal, só que a distância incisal a cervical, ela é maior do que a mesiodistal. Então, a distância assim, da inferior, é maior do que mesiodistal, tá? E a raiz, ela é mais achatadinha, tá? Então, vamos lá para o desenhozinho da raiz. Então, a gente vê o canino superior, ele tem uma raiz um pouquinho, ó, côncava,
ela é um pouquinho viradinha para a distal, tá? Ela é mais cônica e já o inferior ela é mais achatada. Então, canino superior, dimensão, inciso cervical ela é parecida com a mesodistal e o canino inferior, a dimensão inciso cervical ela é maior do que a mesodistal. Raiz cônica e longa, raiz única achatada e longa. Vamos para premolares. Face oclusal em forma pentagonal. Então, a gente já lembrou o formato pentagonal. Né? Então, ele tem um formato também de um pentágono, tá? Inclinação das bordas vestibular e lingual, elas são paralelas. Vamos ver o premolar? Superior. Isso. Então, vamos lá. Essa curvinha que o dente... Ó, vocês observam que a parte cervical, ó, o comprimento é menor do que aqui, ó, no oclusal. Nós estamos no premolar, já não é mais incisal, é oclusal. Então, o que que acontece? O dente, ele vem fechadinho, aí ele abre, porque é um formato de um pentágono, aí depois ele fecha. Só que quando o dente ele abre, ele faz uma curvatura. Aqui, ó, faz uma curvinha. Essa curvinha que o dente faz é uma borda. Nós temos a borda distal e a borda mesial. Aí, o que que ele está dizendo aí, ó, no texto? Inclinação das bordas vestibular e lingual quase paralelas. Então, elas estão quase no mesmo alinhamento, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, se eu colocasse uma régua, colocar bem aqui assim, ó, as bordas, elas estão praticamente no mesmo alinhamento. Temos ainda 10 minutinhos no Meeting, no Zoom, aí depois ele vai salvar a aula, eu vou mandar outro link para vocês, ok? Tá? Para a gente continuar no outro vídeo. Que lembrando que o Zoom é só 40 minutos. Premolares inferiores. Então, nós temos a face oclusal, ovoide, né? Ele é mais redondinho, tá? E a borda vestibular, ela é inclinada para lingual. Então, vamos lá. Ó, ele é mais bolotinha. O segundo, opa! O inferior. Eu já tô botando segundo pré. Essa boca é grande demais. Deixa eu abrir assim, fica mais fácil. Então, ele é mais bochudinho. Ele é mais redondinho. O primeiro pré inferior. Este é o primeiro pré inferior. Olha o primeiro pré superior. Preste bem atenção no primeiro pré superior. Olha o primeiro pré inferior. Viu que ele é mais gordinho? E aí, o que que acontece? Então, a face oclusal ovoide e a borda vestibular, ela é inclinada para lingual. Quando ele fala borda vestibular, é esse daqui. Borda vestibular. O que que é a face vestibular nossa? É a nossa face de fora. Então, ele está falando que a face de fora dos dentes, né? No caso agora do premolar, ela é inclinada para lingual. A face lingual é a minha face interna. Então, significa o quê? Que a borda vestibular está inclinada, ó, para dentro. Vamos lá, ó. Vou passar bem de leve pelo incisivo central, incisivo lateral, canino e premolar. Olha bem neste ângulo premolar. É esse aqui, ó. Este. Tá vendo que ele vai, sabe, ó, a curva para dentro? Ó. Face vestibular, ok? Face vestibular. Aí ele vem fazendo a curvinha da face vestibular para dentro. Então, a borda vestibular ela é inclinada para lingual. Então, nós temos mais uma forma de diferenciar o dente do incisivo do premolar inferior. Então, nós temos aí o premolar, né? O premolar superior, outra coisa que eu posso dizer, que ele é um premolar que ele tem duas raízes, tá? No formato oclusal, né? No formato pentagonal, tá bom? O outro premolar inferior já tem uma raiz. Então, outra forma de estar diferenciando o primeiro pré superior do primeiro pré inferior. O formato ovoide,
né, na face oclusal. Formato pentagonal na face oclusal. Aí. As bordas vestibulolingual, elas são paralelas. A borda vestibular, elas são inclinadas para a lingual. Essa imagem mostra bem o que a gente falou. Molares superiores, né? Vamos para os molarizinhos superiores. Molar. Primeiro molar. Os molares superiores, a face oclusal, ela é em forma de losango, né? Vamos desenhar um losango. A question says. Ai, meu Deus, eu tô numa tosse. E só Jesus na causa. Deixa eu ver assim. Losango. Quando ele fala que é um, não significa exatamente. Quando ele fala formato pentagonal, formato trapezoidal, formato retangular, formato de losango, não significa que ele é igual a um pentágono. Se eu passar uma linha reta assim, vai ficar reto. Não. Ele lembra sempre o formato. Tá bom? Então, na face oclusal. Ai, meu Deus. Opa. Isso. Na face oclusal do dente, então a gente vê um formato de um losango. O losango ele pode ser assim, ou a gente pode também definir o losango nessa medida assim. Depende da forma como você vê o desenho. Eu posso ver o losango assim, né? E eu tenho ele nesse formato. Do ponto de vista que a gente estiver vendo o dente, ok? Então, o formato de um losango, ele possui 3 raízes, né? Já é um dente grande, né? Muita gente deve ter visto umas extrações de dente já, é um dentão grandão, né? Tem 3 raízes, os molares superiores. E 2 faces vestibulares e 2 faces palatinas. Então, ladinho vestibular, ó. Eu tenho 2 faces vestibulares. Tá vendo essas bordinhas? E a gente vê que tem uma linha bem no meio do dente. Então, uma face vestibular, outra face vestibular. Vamos para a língua. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem a face. Aê! Ó, olha a bolinha, que legal. Ó, da vestibular. 1, 2. Olha a língua. 1, 2. Também. Já na oclusal dos inferiores, ele tem um formato retangular. Os inferiores, formato retangular. Reto, reto. Ok? Os inferiores. E ele possui 2 raízes. Então, o molar superior, ele possui 3. O molar inferior, 2. Com curvaturas apicais para a distal, quando presente. Tá? Então, vamos para a imagem. Então, a gente tem os molares superiores, os molares inferiores. Olha o formato de losango. Tá? Olha o formato retangular. Molar superior, molar inferior, formato de losango, formato retangular, 3 raízes, sendo 2 vestibulares, né? A gente tem 2 raízes vestibulares e uma palatina.
Já no inferior, a gente tem uma raiz mesial e uma distal. Legal. Tanto na raiz como no lado da coroa, eu também defino o lado mesial e o distal. Então, qual que é a minha raiz mesial? É o mesmo lado da coroa mesial. Qual que é a raiz minha distal? É o mesmo lado da minha coroa na parte distal. Ok? Ó, voltando. A determinação do tipo dentário está relacionada com o reconhecimento da arcada que pertence, se ela é superior ou se ela é inferior. Características são relacionadas conforme a localização que encontram-se dispostos no arco, tendo os dentes anteriores, incisivos e caninos à borda incisal e os dentes posteriores pré-molares à face oclusal, conforme eu falei. Então, incisivo central superior, que o tempo vai acabar. 1 minuto, só para encerrar essa parte. Formato aí, ó. Trapezoidal. Lateral trapezoidal. E ele também é uma parte triangular. Canino superior, pentagonal. Ó, central inferior, retangular. Incisivo lateral inferior, ele tem um pouquinho mais para triângulo. Canino inferior, pentagonal. Premolar superior, pentagonal. Premolar inferior, ovoide. Os molares superiores, losango. Os premolares inferiores, né? Um pouquinho ovoide. O molar inferior, formato retangular. Ok? Neste momento, eu estou encerrando essa primeira parte para salvar e estou mandando outro link em 2 minutinhos. Ok?